Nós vamos falar de uma passagem que é muito famosa, que é muito utilizada de forma equivocada no sistema religioso, a visão de Pedro em Atos capítulo 10. Deus tornou limpas todas as carnes, será? Uma passagem frequentemente mal entendida é a da visão do apóstolo Pedro em Atos 10. Vamos ler os versículos 11 ao 13. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande eleiçol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Olha lá, então chegou um lençol com todos os animais quadrúpedes, feras, répteis da terra, devia ter até cobra, lagarto, aves do céu, deveria ter urubu, e de repente, levanta-te, Pedro, mata e come. Vendo-se diante de animais impuros, a resposta imediata de Pedro foi, Atos 10:14, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Pedro ele toma um susto e ele fala para Deus, não, Senhor, de modo nenhum, jamais comi algo impuro ou imundo. Isso ocorreu 3 vezes. Só um parênteses aqui, meus irmãos. Se Jesus tivesse realmente liberado a ingestão de qualquer coisa que se mexe, por que Pedro falou que nunca comeu nada desse tipo? Aqui já cai por terra que Jesus ele fez a liberação. Meio evangélico protestante, eles pregam a mesma coisa que os chineses, né? Não, você pode comer de tudo. O que entra pela boca não importa. O que entra pela boca não deixa. Eles falam assim, né? Os evangélicos protestantes. O que entra pela boca não deixa o homem impuro. Só que Jesus ele falava isso no contexto do lavar das mãos. A gente vai estudar isso na semana que vem, tá? Porque é claro, se você comer um baiacu, você morre. Se você comer uma barata, vai ser algo totalmente nojento. É claro que você vai ficar impuro. Sangue, se for assim, você pode beber sangue. Nesse contexto aí, os chineses estão certos nesse contexto, que você pode ingerir qualquer coisa. Não é assim. Uma grande prova é que Pedro falou que jamais comeu essas coisas. Pedro ele toma um susto, né? E ele andava com Jesus. Se Jesus tivesse falado o contrário, eles teriam comido. Muitos leitores que não terminam de ler o relato podem acabar sendo enganados, achando que Deus teria dito a Pedro para comer as abominações. Porém, se lermos cuidadosamente, veremos que Pedro não entendeu dessa forma. De fato, ainda depois de vê-la 3 vezes, Pedro estava duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Está escrito bem assim, Almeida Corrigida Fiel, Atos 10:17. Então eu peguei várias versões. Eu peguei várias versões do versículo 17. Na Almeida Corrigida Fiel, Pedro estava duvidando entre si acerca do que seria aquela visão. Na Bíblia NVI, Pedro estava refletindo no significado da visão. A gente percebe, meus irmãos, que ele não estava entendendo o que podia ser aquilo. Porque o profeta de Deus, muitas vezes, ele tem uma visão simbólica. Ele vê uma besta, né? Que nem aquelas visões de Daniel, as visões do livro de Apocalipse. Vê animais horríveis, né? Com 4 cabeças, 3 olhos. Eu vi uma besta subindo do mar, eu vi uma besta surgindo da terra, vi uma estátua. E aí o profeta ele fica tentando entender o que significa aquilo. E era o que estava acontecendo com Pedro. Ele sabia que não era para comer. Ele sabia que aquilo era abominação a Deus. Então ele estava refletindo. Pedro estava refletindo no significado da visão. É o que está escrito aqui, Atos 10:17. Eu estou lendo o versículo. Na King James está da seguinte forma: estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto. Então, os evangélicos protestantes, eles falam que isso aqui era uma visão para comer carnes imundas. Mas o apóstolo Pedro não. O apóstolo Pedro ele estava meditando, ele estava refletindo o que poderia ser aquela visão, o que será que aquilo significava.
Na Bíblia de Jerusalém, o versículo 17 está assim: enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera, ele estava hesitando sobre aquela visão, ele estava pensando assim, por que será que Deus me deu essa visão? O que será que isso significa? E a passagem continua dizendo, versículos 19 ao 20, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, olha, ele não parava de pensar, ele ficou com aquilo na cabeça. Engraçado, a gente já está mais para frente, a gente já está no versículo 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, o Espírito Santo, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Mais tarde, Pedro entendeu o exato significado da revelação, da visão. Então, o que era aquela visão? Pedro ele foi entender mais tarde. Nós sabemos que Cornélio era gentil e que todos os seus parentes e amigos eram gentis. E Pedro explica o que era aquela visão nos versículos 27 e 28. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Não tem nada a ver com comida, meus irmãos. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Ou seja, a visão referia-se exclusivamente ao ingresso do povo gentil à Igreja de Deus, não tendo qualquer relação com o consumo de carnes imundas. Tais visões são muito comuns na Bíblia. A estátua de Daniel 2 não era realmente uma estátua, mas sim impérios dominantes ao longo das eras. A besta de Apocalipse 13:2 não era literalmente um leopardo com pés de urso e boca de leão, mas sim o antigo Império Romano. É normal que os profetas tenham esses tipos de visões simbólicas. Dando-se em conta do verdadeiro significado da visão, Pedro batizou os primeiros gentios que Deus chamou à igreja, quais sejam o centurião Cornélio e a respectiva família, como nós vemos nos versos 45 a 48. O contexto confirma claramente que a visão divina não era sobre comida. Referia-se exclusivamente a pessoas. Para os líderes religiosos da época de Jesus, os gentios eram imundos. Essa ideia também havia afetado a Pedro e a outros membros da igreja. Contudo, esta dramática visão se apresentou contra tal conceito. A partir de então, os apóstolos entenderam claramente que Deus estava oferecendo a salvação a todos os povos e nações, de maneira que os gentios crentes também eram bem-vindos à Igreja de Deus. Ao invés de abolir as instruções de Deus a respeito da alimentação, o que esses versículos demonstram é que muitos anos após a morte e ressurreição de Cristo, Pedro não havia comido coisa alguma comum e imunda, como nós vemos no versículo 14. Então, essa passagem, o que ela nos prova? Essa passagem nos prova que muitos anos depois da morte de Jesus, Pedro estava mantendo na nova aliança a dieta bíblica. Isso prova que Jesus não liberou você comer qualquer coisa que se mexe. Porque se Jesus tivesse liberado, Pedro não teria tomado esse susto e não teria falado para Deus que jamais comeu. Eles iriam comer até juntos, né? Ele comia na mesma mesa que Jesus. Se Jesus foi lá nos fariseus, no começo do evangelho, falando, não importa o que entra pela boca, se isso fosse com o propósito de você poder comer qualquer coisa, eles estariam lá comendo cobra, estariam comendo rato, normal. Mas não, Pedro toma um susto aqui, né? Muitos anos depois da morte de Cristo,
ele jamais havia comido qualquer coisa imunda. Torna-se óbvio que Pedro não acreditava que Deus havia revogado as suas próprias leis alimentares existentes desde a fundação do mundo, nem que a morte e ressurreição de Cristo as teria tornado obsoletas. Pelo testemunho do próprio apóstolo, resta confirmado que ele continuou guardando estas leis na nova aliança, o que devemos fazer de igual modo. Da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma como Pedro continuou guardando essa lei na nova aliança, nós temos que continuar guardando essa lei, como o apóstolo nos ensinou.